Então pessoal, Fabão aqui de novo, dia 29 de junho de 2022, continuando a falar sobre o livro do Mitch Horowitz, sobre o livro Pense em Riqueza de Napoleão Hill, mais precisamente sobre o capítulo 10, que fala sobre a transmutação da energia sexual. E o que é que eu fiquei sem falar no último vídeo? Por quê? Porque o último vídeo só deu 7 minutos e pouco, aí encerrou, não deu para completar a gravação, né? O que é que eu gostaria de resumir, né? Eu estava falando sobre a questão que o Mitch Horowitz, no livro dele, ele acaba trazendo essa questão da energia sexual e tira da questão do gênero. Ele fala isso no livro, que na época que foi escrita, o livro é muito... fala muito sobre homem e mulher. Ele diz que ele traduziu ou ele atualizou uma versão que é mais neutra em termos de gênero, e que quem quisesse ler esse capítulo fosse lá e ver a versão que ele atualizou para ver isso aí. Mas ele fala que esse princípio era algo bastante, o princípio da transmutação, que eu lembrei agora em relação à música, o termo é transpor, tirar de uma oitava e jogar para outra oitava, e que eu entendo melhor assim como transposição ou transpor. E ele fala dessa questão do Napoleão Hill estar à frente do seu tempo em falar sobre isso exatamente na década de 30, quando na década de 60, 50 ainda era um tabu falar sobre essas coisas. E como historiador, eu acho bastante legal, porque o Mitch Horowitz não é um cara que está lá falando de qualquer coisa, ele conhece de história, ele sabe sobre história da religião, do ocultismo, de coisas assim, que é o que ele trabalha, né? Que é a pesquisa que ele faz. E ele fica até surpreso, porque ele fala assim, o Napoleão Hill aqui fala de temas que, se a gente for falar em outras áreas, hoje em dia as pessoas ainda estão com tabu sobre o assunto, fecham a cara, etc e tal. Ele fala que o cara era corajoso mesmo de falar sobre transmutação, transposição, transformação da energia sexual na década de 30. Mas, como ele falou, ele passou 20 anos pesquisando, então de fato ele teve uma base de fontes para poder escrever o livro dele. Se ele falou que essa energia é importante, é porque de alguma forma ele percebeu. Ele diz que no livro Napoleão Hill não dá detalhes de como se faz. Ele fala, mas não entra na prática, como rituais, etc e tal. E que fica para o leitor derivar um pouco do entendimento do que seria a execução. O Mitch Horowitz também defende isso, que ele fala que a questão é muito pessoal de como a pessoa faz essa transmutação, mas ele defende a ideia de que relações consensuais, legais, hoje em dia estão muito mais variadas e diversificadas do que na época do Napoleão Hill. Eu achei o livro bastante interessante. Ele é um livro meio que libertador, porque ele abre espaço para as pessoas se perguntarem como é que a criatividade de cada pessoa flui, com que tipo de situação, como trocar, transmutar esse desejo que a sociedade às vezes, de acordo com ele, coloca como um tabu ou algo ruim em algo positivo, o desejo não correspondido, por exemplo, como colocar isso de forma positiva. E eu achei muito, muito, muito legal. Eu gravei esse outro vídeo aqui só para fazer a finalização. Espero que você tenha gostado. Já leu algum livro do Mitch Horowitz? Ou leu o livro do Napoleão Hill, Pense em Riqueza? Leu esse capítulo 10. Algumas versões parece que quase que eliminaram esse capítulo. Se você tem uma opinião sobre isso, deixe aí nos comentários e eu vejo você daqui a pouquinho para falar sobre algum outro tema interessante e bastante legal. Eu vou para casa agora, que depois de trabalhar a perna, dá sono, gente, eu tenho que dormir depois. Você sente sono depois que você malha a perna, gente? Eu sinto, tá? Dá um sono. Se eu trouxesse meu tapetinho, eu ia botar até aqui para deitar. Obrigado pela atenção, até daqui a pouquinho. Também comi, né? Vim na academia, então agora vai dar sono. Eu vejo vocês já já. Tchau, tchau.